Pronto, bem, obrigado. Olha, boa noite a todos. Estou muito contente por ver esta mesa cheia a representar o Volt de Portugal. O meu nome é Ricardo Loureiro, sou o cabeça de lista do Volt Porto, né? E temos aqui um representante também de Coimbra, Carlos Leite, e o cabeça de lista de Viana, Vladimiro. Nós estamos aqui unidos hoje porque nós queremos que toda a gente entenda que o Volt é o norte a seguir. Nós estamos numa situação em Portugal que nós estamos sempre a ter políticos que vão para o Parlamento português e estão sempre a tentar trazer os interesses deles próprios para esse Parlamento e não têm uma visão mais pragmática a nível de estudos, a nível de implementação de políticas que seja melhor para os nossos cidadãos. Não vemos planos a curto, médio e longo prazo. Nós, no Volt de Portugal, nós criamos um programa nacional nesse sentido e mesmo a nível distrital, nós estamos a aplicar esse programa nacional para a nossa realidade. Nós temos uma visão europeísta, federalista, mas nós queremos trazer o que é feito de melhor a nível europeu, as áreas a nível de ciência, tecnologia, agricultura, pesca, mar. Nós queremos trazer o que é o melhor feito lá fora, para o nosso país, para os nossos distritos, para as nossas cidades, mas implementá-lo tendo em conta o nosso aspecto cultural e o nosso aspecto económico. A partir do momento que nós estejamos no Parlamento português, consigamos fazer a ponte entre o PS, o PSD e todas as outras forças políticas que estão no Parlamento e que sejamos o adulto na sala no Parlamento português, que sejamos o Carlos, para começar, desse uma palavrinha também relativamente ao que ele está a pensar fazer para Coimbra, antes de eu dizer especificamente o que nós estamos a fazer para o Porto. Ok. Isto para mim é um desafio, ele não tinha dito nada, queria ter falado, não é? É complicado. De qualquer forma, aquilo que eu posso dizer é que o Ricardo, de facto, é um exemplo daquilo que é o Volt. O Ricardo trabalha em Londres, o Ricardo é do Porto e vem aqui candidatar-se pelo Volt. Portanto, é essa origem europeia, é esse trabalho que nós temos há muito temos lutado. O Volt foi criado no âmbito de um conjunto de jovens que estavam no programa Erasmus, não é? Criaram um movimento numa altura em que havia o Brexit e que acharam que, de facto, a linha não era aquela. E, portanto, criaram um movimento contrário. São esses jovens do programa Erasmus que lançaram este movimento europeu de reforço da União Europeia. Então, e para mim o que é impressionante é que essa discussão foi feita com todos os países da Europa. Nós temos Volt em todos os países da Europa. Temos Volt, inclusive na Ucrânia, temos Volt na Ucrânia. Temos Volt na Albânia, que pertence à União Europeia. E este trabalho tem sido feito, reforço dos povos europeus, mães e 2 deputados holandeses. E, portanto, não são mais do que os portugueses, não são mais do que os espanhóis, não são mais do que os italianos. A sensação que eu tenho é que somos todos iguais. Olha, no fundo é a nossa bandeira, de alguma maneira, né? Que é por muitas soluções que a gente tenha, para os transportes, para a saúde, para a habitação, há um caminho que é único e que é fundamental, que é o caminho europeu, que é aprofundar a União Europeia. Qualquer da União Europeia, eu levo o meu cartão de saúde e não pago nada. Vou ao Hospital Europeu e não pago nada. Eu hoje vou a um país e não pago nada nas comunicações, não tenho roaming. E utilizo a mesma moeda. A gente luta por melhor habitação, luta por melhores comunicações, luta, enfim, pela saúde. Hoje, da saúde mental, é uma coisa que muita gente não dá a atenção devida e deve ser dada, não é? Eu acho que isso é importante. Mas para resolvermos isto, é aprofundar a União Europeia. É muito melhor para todos. Isso é a minha opinião e é para isso que eu cá estou também, está bem? E aqui, o Ricardo é claramente o exemplo disto tudo, está bem? Viva o Porto! Também a falar de Viana, né? Temos de ter alguém aqui a falar de Viana. Também a falar de surpresa, não? Sem estar a contar. Mas faço minhas as palavras dele. Este sonho europeu de um projeto de esperança, de inovação, de com uma visão pragmática encontrarmos soluções para os vários problemas de pessoas, de povos, de nações diferentes, mas unidos por este mesmo sonho e com tanto em comum. Temos vários projetos a nível de habitação para melhorar a oferta da habitação pública, para permitir o acesso a todos e a qualquer um de direitos básicos como esse, da habitação, da saúde, da educação, quer dizer, direitos fundamentais que pretendemos garantir.
e que com uma escala europeia é possível, é mais fácil, é mais simples e é possível. E nós, na nossa escala pequena, nacional, seria muito mais difícil. Pensar em maximizar este binómio, eficiência e eficácia, melhores fontes de energia, queremos transportes públicos sustentáveis, intermodais, com ligação intermodal, queremos a rede ferroviária a chegar ao país inteiro. A nível da saúde, queremos que os profissionais de saúde tenham boas condições para se sentirem vontade de trabalhar para o público, para manter um SNS forte, mas sem a absoluta necessidade imperiosa ou preconceito de não poder aceitar o contributo dos privados nisto, porque não? Desde que sejam contratos bem estudados, bem feitos e melhor executados, tudo bem, não temos complexo nenhum com isso. Não é? Eu volto a isso. O que interessa é o objetivo a atingir, ou os objetivos a atingir, que é prestar o melhor serviço ao cidadão e ao mesmo tempo minimizar, reduzir o custo para o erário público, de melhorar serviços públicos e baixar impostos, como certas tendências políticas tentam apregoar. Isso é um milagre que não existe, não é? Os ovos, as omeletes não se fazem sem ovos. Mudar um bocadinho o mundo, pelo menos o nosso mundo, o mundo de cada um de nós e o mundo do Volt como um todo, às pessoas a quem podemos chegar, vamos tentar chegar, para realmente tentar fazer deste mundo um bocadinho melhor. É isso que eu vou tentar fazer em Viena, o Carlos em Coimbra, e o Ricardo aqui no Porto também, eu também sou do Porto. Vamos à luta. Boa noite. Questões das pessoas pensarem que são os melhores do mundo, que têm na cabeça as soluções todas que mais ninguém tem, isso é extremismo, é populismo. Isso não existe. As soluções são discutidas pelas pessoas, as soluções são aquelas que são e são a que a ciência nos pode dar. Okay? Não há soluções fáceis, para problemas complexos. Não há soluções para isso e, portanto, não acreditem em populistas. Esses não existem. Acreditem nas vossas capacidades, principalmente nisso. Okay? É para isso que nós estamos cá. E agora eu gostaria também que viesse aqui o Daniel Gaio, o Pedro Lima, a Lídia e aqui o nosso colega João Freire. Também. Porque ninguém consegue fazer isto sozinho. Nós temos uma equipa por trás que está a conseguir criar coisas fantásticas aqui no Porto. Nós temos a Lídia, que é a nossa número 3, que está a gerir a parte de Content Creation como ninguém, por tudo que fez até agora. Muito obrigado. João entrou há pouco tempo. Ele tem sido incansável porque está sempre em cima do acontecimento, do que acontece no Volt Porto. Ele quer que nós estejamos em todas, ele quer que nós estejamos nas Assembleias Extraordinárias da Câmara Municipal de Gaia, em qualquer situação. Ele quer que nós sejamos maiores do que nós somos neste momento. E eu espero que nós continuemos a ter o apoio dele sempre. Temos aqui o nosso Daniel Gaio, que é o nosso Presidente da Distrital. Juntamente com o Pedro Lima e com outros tantos conseguimos manter a Distrital, que não é fácil, numa situação em que toda a gente está a trabalhar em voluntariado, que nós não ganhamos nada com isso. O Daniel conseguiu liderar uma equipa para manter a Distrital. E só estamos agora aqui a candidatar-nos pelo ciclo eleitoral do Porto por causa do trabalho destes senhores e de muita gente que está por trás. Por isso, muito obrigado a eles também. Mais o nosso número 2, que é o Pedro Lima, que é o nosso diretor de campanha. Eu tenho sido um chato para com ele. Tenho muito a agradecer às pessoas que têm feito tanto pelo Volt. Já fizeram tanto até agora, antes de eu vir, porque eu comecei em junho do ano passado. E mesmo depois de tanto desgaste, de tanto cansaço, ainda continuam a fazer tanto pelo nosso partido. Muito obrigado, está bem, Pedro? Espero continuar a contar contigo. E assim, eu quero é que toda a gente entenda que eu venho de Londres neste momento, eu estou aqui no Porto, porque eu quero dar este mês e meio da minha vida, e se possível, o tempo que as pessoas escolherem para nós irmos para o Parlamento, para que crianças como estão aqui na outra mesa, que não tenham o mesmo destino que eu tive. Eu tive que ir para a Inglaterra para conseguir ter uma vida melhor, para conseguir ter uma carreira que não conseguia desenvolver ao mesmo nível em Portugal. A situação que eu fui entre 2013 e 2014 foi uma situação periclitante que levou muitos jovens a emigrar. E muita gente pensa que consegue cativar esses jovens que emigraram
depois de terem uma vida estabelecida lá fora para Portugal, dando-lhes pequenas benesses, como o programa Regressar, e como o programa Regressar a nível de profissionais de saúde ou a nível de outras áreas. E não é por aí que nós vamos conseguir, não é através de as pessoas pagarem menos impostos por um período específico de tempo, ou se alguém tiver um filho e darem-lhes 5.000 euros, que nós vamos conseguir cativar as pessoas em Portugal. Isso é bom, nós também acreditamos que isso é uma boa ajuda, mas não é suficiente. Para as pessoas ficarem em Portugal e para muitos dos meus colegas regressarem a Portugal, nós temos que criar as condições que não existem no momento. E essas condições que não existem no momento só podem ser criadas a médio e longo prazo com a ajuda de todos, em concertação com os outros partidos políticos no Parlamento Português. Ninguém faz nada sozinho. E se nós queremos poupar, por exemplo, a nível da saúde, nós temos que apostar nos cuidados de saúde primários de uma maneira que não foi feita até agora, porque nós simplesmente temos uma política de tapar buracos. Nós temos uma política que visa simplesmente, temos um tipo de política que é, quando nós temos um problema, nós tentamos tapar o buraco. Nós não queremos tentar prevenir o problema. Se nós tivermos políticas de promoção, de prevenção, de educação da nossa população, nós vamos prevenir doenças crónicas, nós vamos prevenir cirurgias, nós vamos prevenir que as pessoas fiquem doentes e necessitem de medicação, e com isso vamos poupar dinheiro ao Estado e ao mesmo tempo vamos poupar estas pessoas a ficarem doentes e não terem uma situação em que não conseguem, não conseguem estar bem na nossa sociedade. Isto é um ponto, isto é o ponto da saúde, mas nós temos soluções, por exemplo, a nível da mobilidade, e por isso é que eu tenho aqui o Vladimiro, e por isso é que eu tenho aqui o Carlos de Coimbra, e há muitas pessoas de Braga, de Évora, de Porto Alegre, Viseu, Bragança, com quem eu falo, em que nós temos que criar modelos metropolitanos e de ferrovia em que liguem os nossos distritos. Nós não podemos pensar no nosso distrito como uma formiga sem uma colmeia. Nós temos que trabalhar no nosso conjunto, nós temos que expandir a nossa rede metropolitana por todos os concelhos do Porto e nós temos que fazer com que esse trabalho seja feito também nos outros distritos, para que depois consigamos ligar ambos os distritos, ou seja, um trabalho interdistrital, semelhante ao que acontece em Inglaterra, nos modelos Underground, Overground e também nas linhas Thameslink e Elizabeth Line. E só fazendo este tipo de ligação entre distritais, a trabalhar em conjunto, é que nós vamos conseguir concretizar alguma coisa. E depois temos que nos focar também nos problemas, nos pequenos problemas que as pessoas têm e que nós, como partido europeísta, federalista, as pessoas pensam que nós não pensamos. Nós, porque temos a experiência de colegas que estão lá fora, nós conseguimos trazer o que está feito bem lá fora, baseado numa prática e evidência científica, na nossa realidade. Se nós olharmos para os problemas que nós temos nas obras da BCI, no metro do Porto, o problema com as drogas, o problema com a imigração e tantas outras questões que nos afligem, se nós conseguimos perceber que nós temos os meios e o conhecimento para lidar com isto, os portugueses vão confiar em nós e as pessoas que estão nos nossos distritos vão nos querer lá a representar. Só com o trabalho de todos vamos conseguir publicitar isso mesmo aos nossos cidadãos e eu conto com todos para que isto seja possível. E muito obrigado por estarem aqui. Obrigado.